Boa tarde a todos. O presente estudo de caso busca apresentar um trabalho realizado na região do bairro Rio Pequeno, zona oeste da cidade de São Paulo, as condições de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência motora, dificuldade ou mobilidade reduzida, de uso das calçadas e dos impedimentos os quais impedem ou impossibilitam o uso também pelas pessoas que não apresentam, que não portam deficiência alguma. O nosso objetivo será analisar as patologias presentes nas calçadas, além de mostrar a falta de acessibilidade nelas, e buscar soluções pertinentes para cada uma. A principal justificativa para esse estudo foi por conta de ser notória a ausência da acessibilidade nos passeios, sendo que a falta desta atrapalha pessoas que possuem deficiência, tirando a autonomia delas de locomoção. O bairro do Rio Pequeno se localiza na zona oeste do município de São Paulo. Faz divisa com os distritos do Butantã, Jaguaré, Raposo Tavares e Vila Sônia, além da cidade universitária e do município de Osasco. A região do Rio Pequeno começou a se desenvolver e a ser povoada na década de 1960, quando trabalhadores de olarias e pedreiras da região do Jaguaré começaram a se instaurar na área. O nome Rio Pequeno se deve pela localização de um córrego muito famoso na Avenida Politécnica. É um bairro de classe média baixa e o comércio local é a principal fonte da economia. As presentes imagens demonstram, na teoria e na prática, o que as normas brasileiras vigentes apontam como acessibilidade nas calçadas. Em ambas, podemos analisar as três faixas que identificam uma calçada acessível. A calçada mais próxima à via pública, à rua, é a faixa de serviço, e ao centro temos a faixa livre para acesso e uso dos pedestres, e temos a faixa de acesso ao terreno, seja comércio, residência ou qualquer outra função que esse exerça. Essas figuras são exemplos da falta de acessibilidade no bairro do Rio Pequeno. O problema que faz com que essas calçadas estejam fora da norma são os desníveis. Os degraus não possuem nenhuma rampa para que as pessoas com mobilidade reduzida possam ter condições de transitar pelos locais. A NBR 9050 estabelece que qualquer desnível que exista em alguma calçada deve vir acompanhada de uma rampa, com uma declividade de no máximo 10%. A presente NBR também analisa a localização das árvores nos passeios públicos. As apresentadas nessas imagens estão irregulares devido à sua localização, mas também as calçadas mostradas aí são muito estreitas. As árvores deveriam ficar na faixa de acesso, que é a mais próxima à rua, à via pública, e não deviam impedir o tráfego dos pedestres, sejam deficientes ou não, como o estão fazendo. Os pedestres, nesses casos, são obrigatoriamente forçados a invadir as ruas para continuar a sua passagem nos presentes desafios. Agora falar um pouquinho sobre placas e postes. A norma vigente não determina com exatidão onde devem ou como devem ser colocadas as placas e os postes, mas há de se ter um bom senso
de não ser colocado no meio da calçada ou em algum lugar que vai dificultar o passeio. Na região, foi observado que é muito complicado uma pessoa transitar por conta justamente de postes e placas mal posicionadas. Não há nenhuma preocupação do governo ou do órgão fiscalizador com o passeio de pessoas com mobilidade reduzida. O principal fator sobre os buracos se dá pelo perigo, não somente às pessoas com deficiência, mas também as sem limitações, pois pode gerar acidentes. Porém, para as pessoas com mobilidade reduzida, atrapalha principalmente no impedimento físico de locomoção. Por exemplo, para um cadeirante, a cadeira pode prender no buraco. E para pessoas que usam muletas ou bengalas, elas podem escorregar e as pessoas cair, o que gera grande perigo nessas patologias. No Brasil, a principal lei de acessibilidade é a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Essa lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. O objetivo da lei só pode ser alcançado com a eliminação de barreiras e de obstáculos das vias e passeios públicos. É importante lembrar também que essa lei ela propõe algumas definições, como, por exemplo, pessoa com mobilidade reduzida é uma pessoa que tem limitação da sua capacidade de se relacionar com o meio e de utilizá-lo. A acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos. E a ajuda técnica é qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o uso do meio físico. É importante lembrar também outras 3 normas que visam também promover a acessibilidade no Brasil. A NBR 9050 de 2004, a NBR 12255 de 2004 e a NBR 15320 de 2018. A norma da Argentina, mais especificamente a Lei 24.314 de 1994, é similar à norma brasileira, pois ela sugere a eliminação das barreiras arquitetônicas das calçadas, transportes e edifícios para pessoas com mobilidade reduzida. Ela prevê um itinerário para pedestres em calçadas e rampas, áreas de lazer como parques e jardins, estacionamentos e até mesmo nos sinais verticais e elementos urbanos. Diferente da lei argentina, a lei uruguaia 16.095, de 1989, ela prevê a saúde, o bem-estar do deficiente físico ou com mobilidade reduzida, só que ela não prevê o passeio com boa qualidade. É possível enxergar lacunas e não há um certo zelo por parte do governo no passeio dessas pessoas. E uma lei similar à lei uruguaia é a lei boliviana 16.078, de 15 de dezembro de 1995. Ela é praticamente igual à lei uruguaia. Também não prevê o passeio dessas pessoas com uma boa qualidade, fazendo com que nesses lugares o passeio seja muito prejudicado. Todas as normas têm como objetivo encontrar acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou não. Porém, todas possuem prós e contras. Contras, pois algumas encontram-se com lacunas, assim dificultando a acessibilidade. Além de que, existem divergências dentro das normas. Por exemplo, a Argentina garante edifícios adaptados e a do Uruguai, a pessoa necessita financiamento prévio para poder adaptar seus edifícios ou as partes como escadas, rampas, etc. Isso é bem diferente da norma brasileira. Então, após toda essa análise do estudo de caso, não restam dúvidas de que a recorrente reclamação por parte dos usuários dos passeios públicos na região do bairro do Rio Pequeno, em especial dos cadeirantes, precisa ser ouvida e respondida
com uma resolução prática para resolver o problema das acessibilidades nas calçadas. É evidente que o direito de ir e vir não tem sido plenamente garantido. Sobre as calçadas, a responsabilidade não fica somente na mão do Estado. O Estado tem o papel de fiscalizar, porém os moradores e donos do comércio precisam colaborar com a manutenção das calçadas que fazem frente às suas residências. Avançar na conquista da inclusão dos cadeirantes não é uma tarefa difícil. Apresentar calçadas dignas e aptas para receber os cidadãos, sendo eles portadores de deficiência ou não, requer dedicação dos ambos os lados, do Estado e dos cidadãos, sendo que as principais normas devem ser respeitadas. A NBR 9050 de 2004, a NBR 12255 de 1990 e a NBR 15320 de 2018. Atingindo essa missão de oferecer melhores condições de passeios públicos, os assuntos relacionados à acessibilidade serão solucionados e, por exemplo, os deficientes não vão ter problema em ir para escolas, trabalhos, lazer e vão poder ter uma qualidade de vida bem melhor. E agora um agradecimento especial ao orientador e professor Claudionor Alves da Santa Rosa, que nos ajudou a desenvolver e finalizar o trabalho de conclusão de curso. Também um agradecimento ao João Pedro da Costa Alves e ao Matheus Cavalcante, que nos ajudaram na disponibilização de ferramentas para o trabalho, e também um agradecimento especial à Lúcia Aparecida de Mello, que nos ajudou na revisão e na finalização do TCC.